Olá, sejam bem-vindos ao seu canal no YouTube, Cici com Amor. Esse é o canal certo para você brasileiro que quer morar no exterior, seja a trabalho ou a estudo, ou você brasileiro que quer conhecer os quatro cantos desse mundão de meu Deus. E esse canal também é aquele certo para você brasileira que está de rolinho com algum estrangeiro. Vamos pegar algumas dicas da Cici para não entrar numa roubada, beleza? O assunto de hoje é sensibilidades culturais. Nós brasileiros, quando nós vamos morar fora, ou até mesmo quando vamos trabalhar numa empresa que tenha estrangeiros dentro do Brasil, nós temos que, por alguns instantes, parar de ver o mundo nossos olhos e mentalidade de brasileiro, né? Nós temos que sair da bolinha, né, da bolinha brasileiro e abrir nossa mente para outras realidades e outras possibilidades. Várias coisas que são muito comuns em uns países podem ser rudes, mal educados em outros países. Então, por exemplo, essa mania do brasileiro de falar tocando. Que eu sou brasileira, mas eu odeio e não falo tocando ninguém. Gente, não faça isso nunca em outro lugar do globo terrestre. Não fale com as mãos tocando a pessoa. Né? Nos Estados Unidos, você tem que manter uma distância, né? Você tem que preservar o espaço pessoal da pessoa de pelo menos meio braço de distância. Eles não gostam, eles acham mal educado você falar de muito perto e falar tocando. A mesma coisa acontece na Europa, né? Eles não gostam que você invada o espaço pessoal deles, né? Tem que ter aquele espaço, né? E ficar tocando também não é uma boa. Então, brasileiros e brasileiras, se você está lidando com estrangeiros, mantenha certa distância quando for conversar. Não fale tocando, porque isso é muito mal educado em todas as nacionalidades do mundo, exceto no Brasil. Então, isso é um exemplo de coisa comum, né, do dia a dia do brasileiro, mas que pega muito mal em outro lugar do mundo. Eu vou dar outro exemplo de como a gente tem que parar de tentar ver o mundo com os nossos olhos de brasileiros, baseado na cultura brasileira. Eu assinei um contrato de trabalho com uma escola americana quando eu morei no Kuwait. Naquele contrato de trabalho, estava escrito, uma das obrigações do empregado era banho diário e o uso obrigatório de desodorante. Ridículo, patético. Para nós brasileiros é ridículo e patético. Mas aí vem a realidade, slap, te dá um tapa na cara. Porque nem todo mundo toma banho todos os dias e não é por falta de higiene. É porque no lugar de onde eles vieram, a água potável ela é escassa. Então eles usam a água potável para fins primários de sobrevivência, que é beber e comer. Fora isso, eles não vão desperdiçar a pouca água potável que eles têm tomando banho. Né? O banho se torna secundário, porque ele não é necessário para a sobrevivência. O que é necessário para a sobrevivência é beber água e comer comida. Então, o banho não faz parte do hábito daquela pessoa, não faz hábito daquela população daquele local. E mesmo quando elas se mudam para um lugar abundante de água potável, eles não vão tomar banho diariamente porque não é do hábito deles. Para entender mais sobre hábito, eu sugiro vocês lerem um livro chamado O Poder do Hábito. Eu vou deixar o link aqui da minha lojinha da Amazon para o Poder do Hábito. Gente, é um livro
maravilhoso. Ele explica como funciona o looping do hábito na sua mente e o que você precisa fazer se você quiser mudar algum hábito seu. Sim, super recomendo, é um super livro. Não é à toa que ele é um best-seller. Então, como ele não tem o hábito, né, foi criado aqueles anos, desde criança, adolescente, adulto, sem tomar banho diariamente, mesmo quando ele se muda para um lugar com água em abundância, ele não vai tomar o banho. A não ser que aquilo ali esteja explícito num contrato de trabalho, porque se ele aparecer fedendo, ele vai ser demitido. O mesmo ocorre com desodorante. Há algumas comunidades ao redor do mundo que são bem pobrinhas e o desodorante ele é considerado um artigo de luxo, né? Ele não é considerado um artigo de higiene pessoal básico, ele é considerado um artigo de luxo. Então, naqueles lugares, só as pessoas de classes mais abastadas é que fazem o uso de desodorante, fazem o uso do hidratante, fazem o uso de shampoo. Eles, os mais pobrinhos, muito mal e porcamente, eles fazem uso de sabonete quando tem. Isso quando não é sabão. Não é sabão em barra para lavar roupa, é sabão em barra para tomar banho e lavar cabelo. Então, essas pessoas também elas não usam desodorante, elas não têm um hábito de desodorante. O desodorante é supérfluo, o desodorante é luxo, né? Coisa que pra gente não é, porque uma pessoa que não use um bom desodorante, chega no meio do dia, no final do dia, cara, levantou o braço e matou um neguinho ali, né? Então, aquilo te choca, você, como assim tem gente que não toma banho? No primeiro momento você acha que é piada, você não passa na cabeça de um brasileiro que tem pessoas que não tomam banho por escassez de água. Não passa na cabeça do brasileiro uma pessoa que não use desodorante, porque desodorante é caro e elas precisam desse dinheiro para comprar comida. Então choca. Sabe aquele emoji do bonequinho com a cabeça assim explodindo? Então é esse choque de realidade que a gente tem, porque há lugares do mundo que as coisas são muito diferentes e sempre tem um porquê, por que aquilo acontece, por que é assim, por que não é assado. Um outro exemplo que eu quero dar sobre diferenças culturais, eu vou trazer isso para exemplos que nós brasileiros conhecemos muito bem, que são os americanos e os britânicos. Um americano, quando ele está fazendo uma amizade com alguém, ele vai fazer perguntas sobre a sua vida pessoal, ele vai falar sobre a vida dele. Mas um britânico não. Se você vai fazer amizade com um britânico, eles são pessoas mais fechadas, mais reservadas. Eles não vão fazer perguntas sobre a sua vida, né? Então, um britânico, ele vai achar um americano intrometido, xereta. E o americano vai achar um britânico mal educado. Mas um não é xereta, o outro não é mal educado no país dele. Isso se chama ser educado, ser polido, é a etiqueta nos Estados Unidos e a etiqueta no Reino Unido. Então nós temos que entender isso. Nós temos que entender que um britânico não fazer perguntas é normal. Um americano fazer perguntas é normal e tá tudo ok na nacionalidade deles. Eu vou dar outro exemplo ainda envolvendo americanos e britânicos. Quando o time, né, atinge uma meta, um objetivo, ou até ultrapassa essa meta, o gerente chega todo esfuziante, né, falando, hey, great job, high five. No Reino Unido, isso é diferente. Vai chegar, vai falar, né, parabéns, trabalho muito bem feito, continuemos. Então, um americano que tenha um chefe britânico pode murchar, achar que a conquista não foi valorizada. Isso não é verdade, a conquista foi valorizada, é só o jeito britânico de ser. E o mesmo pode ocorrer quando um britânico tem um chefe americano.
Ele vai olhar e falar assim, eu fiz o meu trabalho, o que que tem de mais nisso, né? Por que tanta festa? Você está vendo como você tem que entender das sensibilidades culturais, principalmente em seu ambiente de trabalho, quando você está lidando com pessoas de nacionalidades diversas, né? Justamente para você não fazer muitas perguntas e um britânico não te achar mal educada, para você não responder perguntas e o americano te achar mal educada. Isso são só alguns exemplos. Né? Não é você julgar aquela pessoa que não toma banho, pensando que ela não toma banho porque ela é porca. Quando não é verdade. Ela não toma banho porque da onde ela veio, a água é escassa. Então eles não entendem o banho como algo importante. Tá vendo como é importante a gente sair da visão brasileira de mundo, de como as coisas funcionam no Brasil, como é no Brasil? Se a gente está indo para fora, nós temos que aprender, né, com essas pessoas, estar abertas a novas experiências, tá com nossa cabeça livre de preconceitos. Nós temos que estar aberto ao novo, ao inusitado, a aprender pontos de vista diferentes dependendo da região do mundo que aquela pessoa vem. Eu vou dar um exemplo que afeta a vida profissional. O brasileiro, por exemplo, ele não tem o hábito de fazer uma carta de apresentação. Ele bota um currículo lá com muitas páginas, descrevendo a vida profissional e de educação dele, e ele não coloca uma carta de apresentação. Esse currículo ele vai ser pouco atrativo no exterior. Por quê? Nos Estados Unidos, na Europa, enfim. O seu currículo, agora esperem que seja em uma folha, se possível. Ele vai ter uma coluninha pequenininha, né, onde você vai dar seus dados pessoais e de forma resumida, seu estudo e tal. Uma parte maior que você vai discorrer sobre sua experiência profissional. E esse currículo bem resumido, eles não gostam de prolixidade. Nesse currículo bem resumido, ele vem acompanhado de uma carta de apresentação, onde você vai falar dos seus interesses, das suas metas e muito rapidamente você vai dizer como você contribuiu, né, para aumentar o volume de vendas da empresa, ou como você andou o extra mile da sua função e isso beneficiou a empresa da forma XYZ. E você vai discorrer sobre aquilo de forma mais profunda na entrevista. Mas ali na carta de apresentação, bem resumidinho. No currículo, bem resumidinho. E não é como a gente faz no Brasil. No Brasil não tem carta de apresentação e no Brasil é aquele currículo prolixo longo de 4, 5 mil páginas. E isso não é um currículo atrativo no exterior. Então, se você quer ir para os Estados Unidos, você vai fazer um currículo que seja atrativo para alguém do RH americano. Se você quer ir para a Europa, você vai fazer um currículo e uma carta de apresentação que seja interessante e chamativo para aquele recrutador daquele país. Né? E a mesma coisa, a gente tem que parar de pensar assim, eu sou brasileira, a gente tem que aceitar a minha brasileiridade. Falei certo? Sei lá. Tô enrolando a língua, tô esquecendo português, que é uma maravilha. Que você vai tomar bonitinho. Por que isso? Você vai lá ter uma entrevista tá pedindo uma promoção ou para mudar de departamento. Você tem lá um gerente de determinada nacionalidade. Mas você não, eu sou brasileiro, quero mostrar que eu sou brasileiro, eu sou fodão. Você não pesquisa o que pessoas daquela nacionalidade valorizam. Né? Você não pesquisou, você foi arrogante e falar, eles têm que me aceitar do jeito que eu sou.
Você não pesquisou quais qualidades eles estão buscando, porque às vezes você vai chegar e vai falar de qualidades que são apreciadas no RH brasileiro, mas que não fazem tanto sucesso no RH da Irlanda, que não é sucesso no Alasca, que não é sucesso na Alemanha, que não é sucesso na Arábia Saudita. Então você tem que entender, você tem que abrir a sua mente, tem que parar de ver o mundo com os olhos brasileiros, com um background brasileiro e passar a entender o que aquelas pessoas querem, o que é educado e o que não é educado para aquelas pessoas com quem você está conversando, com quem você está lidando. Não é querer esfregar na cara, eu sou brasileiro, me engulam, que você vai se lascar. É uma promoção que você não vai pegar, não é um emprego que você vai pegar, não é mudar de departamento que você vai pegar, e você vai ser chamado de um mala do ambiente, porque ninguém vai te suportar, vai te achar uma pessoa mal educada, né? Uma pessoa insensível, uma pessoa que não sabe lidar com a diversidade cultural. E o que eles pedem, principalmente aqui no Oriente Médio, no currículo, é que você tenha trabalhado com um ambiente multicultural, que você saiba lidar, você seja sensível às idiosincrasias das nacionalidades. É que você saiba que você vai abordar um tema com um funcionário seu de um jeito e com outro funcionário você vai abordar de outro jeito, para que ambos sejam produtivos. Porque se você falar da mesma forma para ambos de nacionalidades diferentes, para um que você está falando pode ser produtivo, mas para o outro é contraprodutivo. Você vai minar a produtividade daquele seu funcionário, daquele seu colega de trabalho, né? Uma forma que você falar para o seu amigo de outra nacionalidade pode minar, né, os seus laços de amizade, porque ele vai achar que você foi rude, que você foi insensível. Então, gente, vamos parar de querer achar que o mundo funciona com a nossa visão, que o mundo é como nós achamos que é. Isso não é verdade. Vamos abrir nossa mente, vamos entender, vamos ter empatia, né? A palavra-chave aqui é empatia, para que vocês possam ser bem-sucedidos no intento de vocês, seja no trabalho, seja na faculdade que você está fazendo no exterior, ou a amizade entre as pessoas, ou um relacionamento com algum estrangeiro. Porque às vezes o relacionamento não dá certo, a pessoa está até bem intencionada, mas não dá certo justamente por falta dessa empatia, dessa sensibilidade de você ver o que é ok no Brasil não é ok para ele, da outra nacionalidade. Tá ok, gente? Então vamos abrir nossa mente, vamos parar de querer de ver o mundo com os olhos brasileiros, vamos querer parar de impor os outros, o brasileiro, eu sou brasileiro, que me engulo, que foda-se o resto. Não, gente, vamos ter empatia, vamos ter sensibilidade, tá bom, gente? Vamos ter inteligência emocional, acho que essa palavra é perfeita. Vamos ter inteligência emocional a nos darmos com pessoas de diferentes backgrounds, de diferentes nacionalidades. Tá ok, gente? Então, essa é a dica da Cici. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!